Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Domi promete um Flamengo melhor em no máximo 3 semanas. Treinador está afastando Bruno Henrique e Gabigol. Que história é essa? Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui, esse botãozinho vermelho no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do vídeo no seu smartphone? Este é o botão inscreva-se. Clique no botão, inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque neste quadro, você sabe, né? Tem informação e opinião. Então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E durante a coletiva de imprensa, após a vitória por 1-0 sobre o Santos na Vila Belmiro neste domingo, pela 6ª rodada do Brasileirão 2020, Domenech Torrent falou a respeito do comportamento da equipe. Segundo ele, uma nova filosofia está sendo implementada. A semana cheia de treinamento foi fundamental para que, segundo ele, o Flamengo tivesse uma evolução. Ele observou um Flamengo melhor do que aquele, principalmente do ponto de vista tático, nas 5 partidas anteriores, mas reconheceu que o Flamengo ainda precisa melhorar e muito, mas garantiu que entre 2 e 3 semanas ele acredita que haverá um Flamengo melhor, porque durante este período, nos treinamentos e também durante os jogos, os jogadores poderão assimilar melhor estes novos conceitos táticos que estão sendo implementados pela nova comissão técnica, além do fato de que o time irá crescer fisicamente, o que é fundamental para esta filosofia tática que está sendo implementada pelo Domi, que eu vou destrinchar ao longo deste quadro. Eu que fiquei muito admirado, né, e venho elogiar bastante a coluna do meu amigo Léo Miranda, no portal Globoesporte.com, em que ele destrincha esta situação e também fala profundamente a respeito do treinamento posicional. O Léo, que além de jornalista, também é formado em análise de desempenho na CBF. Então é muito abalizado para falar a respeito deste assunto. E ele fala a respeito dessa questão, né? A nova filosofia, afinal de contas, os métodos do Domi são posicionais e não funcionais, como era o caso do JJ. E para mim, a maior diferença entre Jorge Jesus e o Domenech Torrent está justamente, e eu acho que aí a grande ruptura e a grande dificuldade dos jogadores do Flamengo, porque na época do JJ, o Flamengo era compacto, ele fazia questão de encurtar as linhas, né? Tanto a linha defensiva quanto a linha ofensiva, aproximar os jogadores e desta forma facilitar a troca de passes, que era o grande mote do JJ, mas mesmo assim buscando objetividade, a troca de passes, buscando de maneira extrema chegar o mais perto possível da meta adversária para que se pudesse chegar a conclusões. Por isso ele queria um agrupamento entre os jogadores, porque dessa forma o jogador que estava com a bola tinha muito mais possibilidades de passes e dessa forma as triangulações e tabelas seriam mais facilitadas. No caso do Domenech Torrent, ele busca uma situação posicional da equipe. O que isso quer dizer, né? Quer dizer um time mais fixo, menos dinâmico do que aquele do Jorge Jesus? Não exatamente, né? Não é que os jogadores atuem de forma mais fixa, mas que eles atuem, né, no sentido de que respeitem a posição ou que façam dessa posição, né, o mais forte do time, no sentido de que aumentem a amplitude. Ou seja, o Domi, ao contrário, diametralmente oposto ao Jorge Jesus, ele faz o campo ficar maior para dificultar a marcação adversária. Porque quanto menor o campo, né, no caso do Jorge Jesus, por exemplo, em que ele compactava bastante
a equipe, isso lógico que facilita a marcação. Mas lembrando que o Jorge Jesus fazia isso quando o time não tinha a bola, né? Principalmente adiantando a última linha e pressionando a saída de bola adversária, porque o Jorge Jesus entendia que os jogadores da defesa, teoricamente, são os mais fracos tecnicamente e os mais propensos a falhas. Então, se você pressiona esse adversário, pressiona este jogador, a possibilidade dele falhar é bem maior. O Domi não pensa diferente neste assunto, tanto que quando o time está sem a bola, ele pensa em uma primeira linha com 5 jogadores marcando. Isso mesmo, 5 jogadores. Foi o que observamos diante do Santos, em que você tinha 2 jogadores, por exemplo, bem abertos. O Michael, pelo lado direito, e o Bruno Henrique, pelo lado esquerdo. Principalmente pressionando os 2 laterais adversários para que eles não pudessem subir. Tanto que o Felipe Jonathan foi praticamente anulado, não conseguiu encostar no Soteldo e com isso o venezuelano teve muita dificuldade de poder fazer fluir o seu futebol porque não tinha um outro jogador ali para dialogar com ele. E do lado direito do Santos, o Pará teve também muito trabalho para lidar com o Bruno Henrique. Mas o Domi, ele tem também um outro pensamento, de que esses pontas, eles revezem com os laterais do Flamengo. Ele quer que os laterais também subam para ajudar nessa função. E dessa forma, os pontas podem até fechar para servir como referência no ataque para tentar a conclusão. Por exemplo, o que é muito salutar do ponto de vista do Bruno Henrique, que tem 43 gols com a camisa do Flamengo, no ano passado somente fez 35 gols. Para se ter uma ideia, Bruno Henrique e Gabigol juntos já tem 100 gols com a camisa do Flamengo, 43 de um jogador e 57 de outro, né? E funcionaram muito bem. Vários dos gols do Gabriel Barbosa foram com passe, com assistência do Bruno Henrique. E vice-versa, essa dupla que já chegou entrosada do Santos, onde eles atuaram em 2018 pela equipe paulista e que foi a vítima do Flamengo nesta 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas aí você vai me dizer, então que história é essa do Domi? Separar os 2 jogadores, afastar os 2 jogadores, né? Já que eles funcionaram tão bem atuando juntos, né? Tabelando com o Jorge Jesus. Pois é, no pensamento do Domi, o Bruno Henrique, ele funciona muito bem como atacante de canto. Então, ele desloca o Bruno Henrique para fazer uma função que até chamam na Europa de extremo, que é o cara que fica lá, mesmo rente à linha lateral do gramado, para forçar essa marcação do lateral e abrir a defesa. Porque abrindo o lateral tendo que se deslocar para a linha lateral para marcar o ponta, você cria um espaço entre o lateral e o zagueiro, onde o atacante pode flutuar e entrar na diagonal, né? Por isso, por exemplo, a barração do Everton Ribeiro, que é um jogador que, apesar de atuar bem aberto pela direita, ele tem uma facilidade maior e até um cacuete maior de afunilar o jogo, de, a partir da intermediária ofensiva, de entrar na diagonal, para buscar aí uma troca de passes com os jogadores da frente, principalmente o Arrascaeta e o próprio Gabigol, quando este sai da área para buscar jogo. Então, não é um jogador que sirva muito nesta função posicional que pensa o Domenech Torrent, de permanecer sempre aberto pela ponta. Nesse ponto, o Michael tem muito mais facilidade de se adequar a essa filosofia. E nesse ponto, o Everton Ribeiro poderia realizar uma função que, por exemplo, é a função do Arrascaeta, que atuou quase como um terceiro volante, né? Porque você tinha uma linha ali de 3 jogadores, né? Com o Gerson, o Thiago Maia e o Arrascaeta, em que o Thiago Maia, né, atuava, na verdade, como segundo volante, o Gerson como primeiro volante. Eu, particularmente, não gosto dessa função do Gerson. Não acho que o Gerson saiba atuar como primeiro volante. Primeiramente, porque ele marca de maneira muito leve, ele é muito pouco incisivo na marcação. Ele é menos incisivo na marcação, por exemplo, que o William Arão. Mas a gente lembra que quando o JJ chegou, ele pegou o William Arão, que era segundo volante, colocou de primeiro, e o Arão foi muito bem.
né? Quem sabe o Domi não consegue fazer isso também com o Gerson. Até porque o Gerson tem características que o Domi gosta para primeiro volante, né? Em todas as equipes comandadas pelo Domi, como auxiliar técnico, treinador adjunto do Pepe Guardiola, você tinha sempre primeiros volantes que sabiam sair para o jogo, tinham qualidade no passe, habilidade, com características muito semelhantes à do Gerson. Tanto o Barcelona quanto o Bayern de Munique e até mesmo o Manchester City. Se a gente for analisar o New York City, que foi o último clube, né, efetivamente com o Domi como treinador, a gente também vai observar isso, né, que os volantes não eram muito pegadores, né, eram volantes para sair para o jogo. Então o Domi pensa dessa forma e o Everton Ribeiro pode realizar essa função. Só não sei como é que vai acontecer esse encaixe do Flamengo, né? De qualquer forma, né, a entrada do Isla é muito benéfica para o Domi no sentido de que a gente já pôde observar diante do Santos que ele é um jogador ofensivamente muito importante, pode ser uma peça ofensiva importante para o Flamengo. Primeiro, sabe cruzar, né? O que para mim é fundamental em um lateral, né? Para mim uma das funções dele é saber cruzar. Outra, sabia marcar. Eu acho que isso vai carecer ainda de um crescimento físico do próprio Isla, que vem de um período de inatividade absurdo, meses sem atuar. Mas ofensivamente, ele tem muita facilidade para chegar no fundo e cruzar, o que pode possibilitar, né, a utilização do próprio Everton Ribeiro, porque aí ele e o Everton Ribeiro revezariam nessa função. E você, o que acha dessa questão de afastar Bruno Henrique e Gabigol, né? Isso pode fazer com que os jogadores caiam sensivelmente de produção ou é apenas uma questão de tempo para que eles possam se adaptar a essa nova filosofia? E essa comparação, né, da questão posicional do Domi com a questão da função, né, do técnico Jorge Jesus, né? Você acha que isso é uma questão realmente de treinamento, de que os jogadores possam assimilar essa filosofia? Ou você é contra o fato de que chegue um treinador para romper de cara com conceitos que já estavam, né, bastante consolidados com o Jorge Jesus? Muito embora também os outros clubes, os outros treinadores já estivessem aprendendo a maneira de jogar do Flamengo. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal e a aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condição de contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do vídeo no seu smartphone? Este é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, você já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de permanecer muito bem informado sobre tudo que rola no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora! Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!